MotoGP vai viver um fim de semana de muitas emoções em Misano. Além de ser a última corrida da carreira do Valentino Rossi na MotoGP na Itália, vai também marcar os 10 anos da morte de Marco Simoncelli. Esse é o assunto de hoje do GP às 10. O MotoGP vai ter uma segunda parada em Misano nesse fim de semana, com o Grande Prêmio do Feito na Itália e da Emília-Romanha, que é um nome esquisito, mas o fim de semana vai ser de muita emoção. E por dois motivos, né? Como a gente sabe, o Valentino Rossi está aí na última temporada da carreira, então a gente está numa espécie de contagem regressiva, né, para o adeus daquele que para muitos é o maior piloto da história da MotoGP. Sendo para você ou não, o fato de que a gente está falando da despedida de um dos grandes, da despedida de alguém que transformou o esporte, né? Eu acho que no caso do Valentino essa é uma frase que cabe muito bem, porque ele transformou a MotoGP. Existe um antes e um depois de Valentino Rossi para esse esporte. Então a gente já sabe aí que são 3 corridas para o fim do ano, né? Agora faltam essa segunda corrida de Misano, tem o GP do Algarve, que é a segunda corrida do ano em Portimão, e aí vai fechar o campeonato em Valência. Mas não é só isso, eu vou começar falando por esse segundo assunto. Esse fim de semana vai marcar o 10º aniversário da morte de Marco Simoncelli. Vai cair exatamente, né, no dia, porque no sábado, quando a MotoGP realiza os treinos classificatórios e tudo mais, é o aniversário de 10 anos, marca ali, relembra, né, o acidente que tirou a vida do Simoncelli, aquele acidente horroroso que ele sofreu na Malásia, né, durante o GP da Malásia de 2011. Para quem não lembra, ele caiu na segunda volta da corrida, na curva 11, ainda estava no meio do pelotão, e aí quem vinha atrás, que era justamente Colin Edwards e Valentino Rossi, eles não conseguiram desviar, acabaram atropelando o italiano. Os médicos o atenderam na hora, ele foi transferido para o centro médico, eles passaram por volta de 45 minutos tentando ressuscitá-lo, mas as manobras não funcionaram, e aí ele morreu, né, aos 24 anos. Simoncelli deixou uma marca no Mundial, porque ele era um piloto extremamente agressivo, mas mais do que isso, mais do que pelo que ele fazia na pista, também pelo carisma, né? Eu imagino que todo mundo tenha alguma lembrança de algum momento mais curioso da passagem de Simoncelli pelo Mundial. Eu sempre me lembro daquela coletiva onde ele e o Jorge Lorenzo brigaram, e aí ele virou pro Lorenzo e falou assim, tá bom, então eu vou ser preso, né? Aquele jeitão espontâneo dele, que foi uma marca. Então nesse fim de semana vai ter um tributo, né? No sábado, eles, depois da sessão de classificação, vai ter uma cerimônia na curva Quércia, onde eles vão plantar uma árvore, né, para relembrar o Simoncelli. O traçado de Misano, né, já leva o nome dele, é um traçado que fica muito pertinho da cidade natal dele, que é Coriano, que fica ali naquela região. Então, Coriano também tem tributos a ele, né, para quem assistiu o documentário do Mark Milley, o Hitting the Apex, dá para ver o tributo que tem ali, né, tem uma coisa bonitona e tal, tem barulho de moto e tal, então tem um tributo bonito. E aí agora Misano vai ter uma árvore, a gente certamente vai ver um fim de semana de muita emoção, porque o pai do Simoncelli vive naquele paddock, né, ele tem uma equipe hoje que corre na Moto3, então certamente vai ser uma presença, é possível que a mãe, a irmã e tudo mais estejam por ali também. Então vai ser um fim de semana que vai ter esse fator emotivo. E também a despedida de Valentino Rossi, né, a gente já viu na primeira passagem por Misano uma reação do público ali. Dessa vez, com essa segunda corrida, o Valentino é o tema central, né? Ele é o tema do pôster da corrida, né? Para quem não viu, a gente vai colocar a imagem aqui para vocês. O pôster lembra a trajetória do Valentino, né? Eles usaram a chamada de história, e acho que esse é o ponto central, né? É uma história que transformou e que vai marcar a MotoGP por muitas e muitas décadas, né? A gente não está falando só de um piloto que ganhou muito, a gente está falando de um piloto que estabeleceu novas bases, né? Hoje, por exemplo, é muito comum a gente ver que quando um piloto muda de equipe, ele carrega a equipe dele, né? Mecânicos, engenheiros, ele carrega com ele todo mundo. Isso não era muito comum lá atrás, mas foi o que o Valentino fez quando ele saiu da Honda em 2003 para ir para a Yamaha. Ele levou a equipe dele, depois levou todo mundo para a Ducati, levou todo mundo de volta para a Yamaha. E aí agora ele levou parte da equipe dele para a SRT, né? Ele não conseguiu levar todo mundo. Alguns mecânicos ele não pôde levar, ele levou todo mundo que ele conseguiu, brigou para levar os que não foram, né? Não conseguiu, foi derrotado nessa tentativa.
mas tem esse componente histórico, e acho que a personalidade do Valentino é uma coisa que marcou muito a MotoGP, porque foi alguém que conseguiu fazer a MotoGP chegar a novos horizontes, né? A gente está falando de um esporte que é um esporte de nicho, a gente sabe que é. O esporte a motor em si é um esporte de nicho, o motociclismo ainda mais, não é um esporte que mundialmente está para grandes massas, mas ele fez isso, né? Tem um jornalista espanhol, Mela Hércules, do AS, ele sempre fala que o Valentino não é um cidadão italiano, ele é um cidadão do mundo, porque parece que ele corre em casa para onde quer que ele vá. Eu fui 2 vezes cobrir a MotoGP em loco, fui na Argentina e fui em Valência, e ali dá pra ver que ele tem razão, porque ele não tava o Valentino não estava na casa dele, né? Não era o país dele, não era a Itália natal dele, e a torcida era enorme para ele, né? Na Argentina, no primeiro ano da corrida, que foi em 2014, tiveram relatos de que ele precisou da polícia para deixar um restaurante, porque foi cercado ali, então não tinha muito como conviver ali com tanta gente, como se mexer com tanta gente. Então acho que vai ser um fim de semana emocionante. Acho que a gente vai ter momentos emocionantes, né, nessas últimas 3 corridas. Misano, por ser a despedida dele da Itália, certamente vai ter um impacto maior. Mas eu acho que Valência ainda vai ser uma coisa muito mais chamativa por ser efetivamente a última. De qualquer forma, a gente sabe que a performance do Valentino não está naquilo que os fãs gostariam, naquilo que ele próprio gostaria. Não é aquilo que a gente se acostumou a ver ao longo dos anos. Mas é bom que ele esteja tendo essa oportunidade de fazer essa despedida na pista, fazer essa despedida com o público, né? Eu acho que seria muito triste se a carreira de Valentino Rossi terminasse como a gente viu o campeonato passado, né? Com autódromos vazios e tudo mais. Acho que é bom que tenham pessoas lá, porque eu acho que os fãs fizeram uma grande parte dessa trajetória, né? Parte do espetáculo foi dado por ele na pista, mas teve uma outra parte do espetáculo que foi dada nas arquibancadas, pelas pessoas que estavam ali para torcer por ele, pelas pessoas que o acompanharam. A gente está muito acostumado a ver uma MotoGP com arquibancadas pintadas de amarelo, com arquibancada sempre lotada, com pessoas usando 46. Em alguns países a gente tem torcedores com bonés que carregam a moto do Valentino em cima da cabeça. Então tem esse componente. É um tributo não só ao Valentino, mas também a esses fãs, né, que estão tendo ali a oportunidade de dizer adeus para alguém que fez parte da história e que faz parte também da história de muita gente, né? De muita gente que o tem como ídolo. Acho que sempre que a gente tem alguém que a gente considera um ídolo, essa pessoa acaba meio que formando uma parte da caminhada da gente, né? Mesmo que você não conheça, mesmo que você nunca tenha encontrado pessoalmente com o seu ídolo, tem muita gente que incorpora, né, coisas das pessoas que admiram. Então acho que deve ter um pouquinho de Valentino em cada um desses torcedores mais fanáticos, então certamente será um momento um pouco mais difícil para eles. Vamos ver o que o fim de semana reserva, né? Ainda é cedo para a gente saber quais serão qual será o tom dessas homenagens, né? Tanto ao Simoncelli quanto ao Valentino. Mas certamente vai ser um fim de semana emocionante. E pode ser emocionante também esportivamente, né? Já que dos 3 campeonatos, 2 podem ser decididos já nesse fim de semana. Na Moto3, em favor do Pedro Acosta, e na MotoGP, em favor do Fábio Quartararo. Ainda são campeonatos que têm, né, uma diferença grande, mas talvez não fechem agora. Né? O Quartararo não tem uma situação muito complicada, ele precisaria terminar ali com 50 pontos de margem ao Pecco, hoje são 50, então a situação ali não é exatamente desconfortável, mas nada garante que vá acontecer. A Moto2 certamente não vai ter o campeão definido nesse fim de semana e muito provavelmente vai ter essa decisão só em Valência mesmo, porque hoje Remy Gardner lidera a disputa com 9 pontos de vantagem para o Raul Fernandes, né, que eles são companheiros de aio, foram os pilotos que foram os grandes protagonistas da temporada e deram um calor novo para o campeonato durante a passagem pelos Estados Unidos. Mas por enquanto é isso. As grandes emoções do fim de semana vêm mesmo do extra-pista, pela despedida de Rossi, pela homenagem de Simoncelli, que são 2 dos filhos da Itália mais ilustres do motociclismo, pelo menos, né, nessas últimas décadas. Claro que a Itália teve grandes campeões, acho que o Giacomo Agostini é o maior nome de todos, mas nesses rapazes mais jovens, digamos assim, Rossi e Simoncelli são 2 grandes nomes do esporte italiano, e o Simoncelli deixou sim saudade pela personalidade dele, né? A gente pode falar que a gente não teve muita oportunidade de vê-lo na pista, né? Ele estava na 2ª temporada quando ele morreu, então talvez a gente não tenha tido
muito tempo para constatar aquilo que ele poderia fazer na MotoGP. Muita gente considera que ele seria, sim, um futuro campeão, mas, sendo ou não, deixou saudade pelo carisma, pelo jeito. Então, me conta aí o que vocês pensam, me conta como é que vocês estão encarando esses 10 anos. Eu não tinha reparado que já passaram 10, quando eu vi, falei, caramba, já fazem 10 anos. Foi meio que um choque. Eu tava no meu primeiro ano de Grande Prêmio, eu tava nos primeiros meses de Grande Prêmio, eu tava sozinha naquele dia quando aconteceu o acidente. Eu já contei isso em alguns outros programas, mas foi muito difícil fazer o texto, porque a gente não... Quando você trabalha com esporte, você não pensa que você vai ficar cobrindo morte. Foi a primeira morte que eu passei no esporte, então eu não sabia o que fazer na hora. Eu me lembro de ter mandado mensagem pro Vitor Martins falando, olha, teve um acidente, a coisa tá feia, não sei o que fazer. Lembro também que quando saiu a confirmação da notícia, eu comecei a chorar. Meu pai apareceu no meu quarto, foi ele que me fez escrever, porque na hora eu só queria chorar, eu não queria escrever. Então, essa é a memória. Depois eu me lembro de ter chorado o dia todo quando o Simoncelli foi enterrado, porque foi um velório muito bonito, né? Com os pilotos, com os tributos, com a imagem toda que teve ali. Mas eu acho legal que eles carreguem esse componente, assim como eles também lembram, né, do Shoya Tomizawa pela passagem em Misano, né, porque a morte do Tomizawa aconteceu ali, mas o Simoncelli também marcou uma mudança importante, porque a MotoGP, a classe rainha em si, não encarava uma morte desde da Jiro Kato, né, então fazia muito tempo, teve a morte do Tomizawa, mas falando de MotoGP especificamente, de classe rainha, fazia muito tempo. Então teve essa situação toda, esse impacto diferente. Então, conta aí o que vocês acham e a gente se vê na semana que vem. Valeu!